O caminho da defesa é uma fase de proteção. É o início da construção da liberdade do ser humano. É quando começamos a construir algo para nós mesmos. Desde muito cedo, aprendemos, ou deveríamos aprender, que é necessário cuidar da saúde, da espiritualidade, respeitar a família, estudar e buscar uma profissão. Desde o nascimento, os amigos nos acompanham em cada fase da vida, cada um no seu papel. É uma fase em que ainda existe tempo livre. Tempo livre para o lazer, para viagens em família, para as brincadeiras. Mas, acima de tudo, é uma fase de muito aprendizado. E quando os pais não sabem ensinar ou apontar o caminho, a vida ensina. E muitas vezes de forma mais dura ou outras vezes de forma mais leve. Isso vai depender da forma como cada ser humano escolhe olhar para o mundo, escolher as suas companhias. Aqui nasce uma reflexão muito importante. Até quando os pais têm responsabilidade sobre a defesa dos seus filhos? Pense. Medite sobre esta pergunta. Porque chega um momento em que o homem e a mulher precisam assumir a própria vida, construir a sua casa, cuidar da sua saúde, formar a sua família, ou seguir o seu caminho em frente, como preferir. Mas o importante é viver daquilo que ele próprio ou ela própria produzem. Nesta etapa, reforçamos a nossa segurança material, econômica, psíquica, emocional e física. É uma fase de observação, de planejamento, de definições. É aqui que começamos a criar a nossa moral individual. Uma moral de sobrevivência, uma moral que nos permite viver bem com nós mesmos, em gostar da nossa companhia. Também é nesse momento em que definimos limites nas nossas relações. Passamos a avaliar o sentir, a emoção, o instinto, o desejo. O indivíduo começa a compreender a si mesmo e passa a viver de acordo com aquilo que reconhece como verdadeiro. Nesta etapa, o homem e a mulher se integram mais com as suas emoções, porque percebem que dependem do meio que os rodeiam. Seja na família, seja os amigos, seja no trabalho. Sejam os limites físicos ou limites de ideias. No plano individual, nasce a necessidade de limitar estes vínculos. Os vínculos familiares, com o meio social, com tudo aquilo que interfere na sua construção. A espiritualidade, ela passa a se manifestar de forma mais íntima, mais pessoal. A moral
se apoia na preservação da sua vida, da sua família, e a economia se torna mais restrita, porque ele começa a entender o que realmente tem valor. Produz o necessário para se manter. Vai em busca do seu sonho e da sua realização, dos seus projetos. E para isso ele fecha as portas que precisar para fortalecer a sua própria estrutura. As comunicações e as informações se voltam para aquilo que está próximo dele. Ele vai em busca de proteger a sua cidade, a sua casa, a sua família, para o próprio bem daquilo que ele precisa naquele momento. Ele não olha mais o externo, ele deixa o que está lá fora ser menos percebido. Mas ele só entende que ele precisa da justiça, entender de leis, ele precisa entender a força que ele tem para poder utilizar esses instrumentos como defesa. E aí ele começa a entender que existe 2 tipos de defesa, que se divide em defesa interna e também a defesa externa, e que ele precisa estar lá fora também, para poder seguir em frente, para aprofundar no caminho da conquista, para poder, sim, cumprir o caminho da realização. Nosso próximo encontro, no nosso próximo caminho, vamos caminhar na defesa interna. Vamos entender o que é a defesa interna, o que precisamos fazer para saber se temos essa defesa interna dentro de nós. Aguardo você no próximo vídeo.